Aqui você tem notícias em primeira mão, muita informação. Aqui você vai encontrar seus melhores amigos, alegria e emoção, sempre do seu lado. Educadora no esporte é educadora, informação educadora, 80 anos, opinião educadora, informação educadora, estação de serviço educadora, a qualquer hora, em qualquer lugar. Vem nessa onda, educadora no esporte é educadora, informação educadora. Vem nessa onda, educadora, informação educadora, no esporte é educadora, 80 anos. Nós somos a Educadora. Educadora. CYK 531, ondas médias, 1020 kHz. CYG 852, ondas tropicais, 2380 kHz. Rádio Educadora, Limeira, São Paulo. Na internet educadora.am. Educadora 80 anos. Hashtag Vem Nessa Onda. Agora, no rádio, no celular, na internet e nas redes sociais, mais um campeão de audiência. Educadora Meio-Dia. Limeira e região em destaque. Educadora Meio-Dia. Educadora. Participação da equipe de jornalismo da Educadora. Apresentação Nani Camargo e Caio Bortolã. Oferecimento Rock Imóveis. Vai alugar um imóvel? Esqueça o fiador e alugue com o seu cartão de crédito. É só na Rock Imóveis. 1h10, começa mais um Educadora Meio-Dia desta quarta-feira. Hoje é 14 de agosto de 2019. Obrigada a você pela audiência, sempre lembrando que a Educadora é rádio com imagem, é rádio que virou TV e estamos ao vivo no radinho convencional e também em todas as plataformas digitais e pelo WhatsApp 992225124. Mande a sua mensagem, faça a sua reclamação, que é só papear e dar boa tarde. Estamos aqui à disposição. Hoje, Nani Camargo e Danilo Giannini. Caio Bortolã não está presente. A repórter Ana Paula Rosa nas ruas da cidade. Gustavo Madison cuidando da parte técnica. E a gente abre o programa de hoje para falar de um assunto que também é de grande interesse da população. A gente vai discutir o zoológico municipal. Bom, ontem a Prefeitura de Limeira divulgou já à noitinha a morte do leão Salomão, que vivia no zoológico de Limeira. Ele morreu na tarde de terça-feira, na tarde de ontem. A divulgação veio durante a noite pela assessoria de comunicação, pela Secretaria de Comunicação. E segundo as informações oficiais, este leão passava por um tratamento dentário e aí durante o procedimento acabou tendo uma parada cardiorrespiratória. A gente vai falar com a ALPA, com a representante da ALPA sobre este assunto e também sobre a questão que envolve, a questão mais macro que envolve o zoológico municipal. Na segunda-feira, vereadores fizeram um debate sobre isso por conta de requerimentos que questionam a prefeitura sobre as condições do zoológico, a necessidade de ampliação. Antes da gente ouvir a Cassiana Fagotti, quero dar boa tarde ao Danilo Giannini. Danilo, boa tarde. E falando sobre o leão, você esteve lá há cerca de 2 meses, mais ou menos, ou até menos, e apurando uma denúncia de suposto maus tratos, que depois acabou não se confirmando e agora o animal morreu na tarde de ontem. Boa tarde, Nani, boa tarde a todos. É verdade, eu estive lá faz um tempinho, sim. Eu vi o leão Salomão, ele é um leão que foi resgatado, foi trazido ao zoológico de Limeira para ser reabilitado, Nani. Ele não tem como voltar à natureza, é claro, não é um animal da fauna brasileira, é africano, enfim. E era um leão idoso, segundo a prefeitura. Aquela questão dos maus tratos realmente não confirmou, Nani. Ele estava lá, era bem velhinho já mesmo, tinha dificuldade para andar. Ele tem 20 anos, né, o leão? Segundo a prefeitura, eles calculam mais ou menos uns 20 anos, Nani. É um tempo, para um leão, é bastante tempo. E ele faleceu ontem, morreu ontem, né?
foi fazer um tratamento dentário, tem que tomar anestesia, né, sedação, enfim, não dá pro veterinário tratar o dente do leão com ele acordado. E acabou falecendo, né, morrendo, enfim, é um caso que chamou atenção na época por essa polêmica toda dos maus tratos. Com certeza. Eu tenho conversado com a Cassiana Fagotti, e a Cassiana Fagotti representa a ALPA, a Associação Limeirense de Proteção aos Animais, uma ONG muito atuante aqui em Limeira, e a gente vai bater um papo sobre isso e também sobre outros casos, né, Danilo? Porque a gente pode citar 3 casos de domingo para cá. 2 envolvem maus tratos, que foi o caso do cavalo, que foi morto a marretadas. Nós falamos muito aqui por um adolescente. Depois a Ana Paula Rosa registrou um outro caso no Inocop também. Em Os que cachorros, né, um deles acabou morrendo também. Com chutes e pontapés no meio de uma festa que estaria acontecendo no bairro, enfim. E agora a morte do leão, citando que não envolveu maus tratos, segundo a prefeitura. Então, já vou colocar a Cassiana na discussão. Cassiana, boa tarde. Obrigada pelos esclarecimentos. Como é que a ALPA viu a morte do leão Salomão? A ALPA acompanhava o estado de saúde do leão, que sempre havia denúncias, né, Cassiana? De, o leão está maltratado. Às vezes fotos que não eram verdadeiras circulavam nas redes sociais. Então, como a ALPA viu a morte, se o leão estava realmente bem de saúde, e a gente também daqui a pouco já vai entrar no assunto zoológico, que envolve um abaixo-assinado que está acontecendo aqui em Limeira. Cassiana, falando do Salomão, do leão, quais as informações que a ALPA tinha em relação ao estado de saúde dele? Boa tarde. Boa tarde, Nani. Agradeço mais uma vez a oportunidade de a gente estar falando sobre os animais, né, e principalmente sobre o leão. Desde quando houve aquela denúncia nas redes sociais, a gente já começou a participar, a entrar com ofícios para ter acesso a informações, né, dos técnicos responsáveis pelo leão, pelo zoológico. E o que a gente viu, assim como o Danilo também esteve lá, não era a mesma imagem que era vista. A gente viu um animal idoso, com uma certa dificuldade de se locomover pela idade, né? Era um animal que vivia, antes de ser resgatado pela prefeitura, né, pelo Zoológico de Limeira, num lugar absurdo, pequeno, com outro leão, né? Eles foram resgatados, e aí parece que o outro leão acabou falecendo, e aí ficou, era uma leoa, e aí ficou esse leão. Então, o que a gente teve de laudos, informações da secretaria, dos responsáveis, do veterinário responsável do zoológico, inclusive teve um laudo técnico feito pelo responsável por zoológicos, né, no estado de São Paulo, e não havia caracterizado nenhum tipo de maus tratos no animal. Eram as condições, pela idade, pelo que era fornecido para ele. Então, a gente teve reunião com o veterinário responsável, com o secretário. Então, a gente sempre estava, assim, atento a essas condições. A gente sabia que o animal passaria por esse procedimento odontológico, né? Havia já se falado sobre isso. Inclusive, a gente fez um vídeo, né, quando ocorreu essa denúncia do leão, né, entrevistando o veterinário responsável. E aí ele comenta, inclusive, que quando é questionado sobre exames, né, se eram feitos regularmente exames nele, e aí foi comentado, ele disse que não eram feitos exatamente pelas condições de idade, pelo risco de uma anestesia. Porém, esse tratamento já estava previsto, né? E aí, infelizmente, né, isso ocorreu. A gente, assim, ficou muito abalado, muito chateado com a situação, porque a gente defendeu tanto, né, quis tanto proteger, né, ter certeza que não havia nada de maus tratos contra esse leão, né, assim como todos os animais que estão ali no zoológico, e aí acontece essa fatalidade. Então, o nosso posicionamento agora é exigir de novo, né, os ofícios sobre a documentação, como foi o procedimento, os laudos, né, o laudo da necrópsia, fotos e tudo que for documentado do que aconteceu com esse animal. Né? A gente sabe que o animal, quando ele está dentro do zoológico, ele tem que ser cuidado, ele tem que passar por exames, ele tem que passar por procedimentos, né? Então, o nosso único questionamento havia realmente necessidade de passar por esse procedimento? É o nosso dever questionar.
questionar, né? Algumas pessoas estão, assim, dizendo que a gente não deveria ser questionado se nós não somos técnicos. Não, mas nós defendemos os animais. E é nosso dever questionar. Haveria necessidade realmente de passar por esse procedimento agora? Né? Se já havia um medo antes de expor o animal a uma anestesia? Então, esse é o nosso questionamento, isso a gente já está providenciando para que tenhamos as respostas, né, dos técnicos responsáveis por esse animal. Cassiana, boa tarde. Danilo Giannini. Cassiana, então, só para a gente entender melhor, vocês acompanhavam o animal há algum tempo já. O procedimento era previsto. Vocês questionam se seria necessário ou não realizá-lo. Fora disso, após a morte do Salomão, voltaram alguns boatos na internet de que ele haveria morrido devido aos maus tratos. Então, isso está muito claro. Esses maus tratos aqui em Limeira nunca existiram. Não, nunca existiram. Com o leão, principalmente, que foi o fato que foi lançado nas redes sociais, não ocorreu. Eu até tenho esse laudo que eu posso encaminhar para a Nani, para vocês estarem vendo com fotos e tudo mais, que não ocorria maus tratos com esse animal. Ele estava dentro das condições previstas pela idade, pela condição que ele vivia, né? Então, isso não ocorreu. Aquelas imagens é de quando o leão chegou em 2015, não é recente. Né? Então, não havia. Enquanto a gente estava, inclusive, fazendo o vídeo na frente, né, do recinto do leão, populares passavam e falavam: nossa, como ele está magro. As pessoas, elas são muito fáceis de ser manipuladas. Né? O que ela esperava? Um animal obeso? Né? Tem um peso certo para um animal em cativeiro. É fato a gente saber que o animal que vive no seu habitat natural, ele tem um outro tipo, né, de massa corpórea, peso, diferente do animal de cativeiro. O animal que viveu dentro de um cativeiro a vida toda. Então, é diferente. Então, não havia, a gente não viu isso, era nítido que isso não ocorria. Mas, para que a gente tivesse base, né, para poder estar falando sobre isso, fazer um vídeo, porque é um assunto sério e delicado, a gente precisou ter todo o respaldo, receber laudos, receber informação de técnicos, né, que comprovassem realmente que não havia maus tratos. Cassiana, inclusive, daqui a pouquinho a gente também vai conversar com o veterinário responsável do zoológico, o Danielo Mazon, ele vai trazer as informações. Agora, eu queria perguntar e também chamar aí a nossa audiência, a opinião dos nossos ouvintes sobre a questão do zoológico, né? Eu queria saber dos ouvintes, né? Eles concordam com os zoológicos? Esse os formato zoológicos atual, devem né? existir ou não? Depois a gente vai colocar um vídeo do Rafael Camargo, o vereador Rafael Camargo, que fez um discurso falando sobre isso na Câmara, mas há uma movimentação dessas entidades ligadas à causa animal, como a ALPA, no sentido de colher assinaturas para exatamente o quê, Cassiana? Acabar com o zoológico ou mudar o modelo atual do zoológico? O que acontece, né, Nani? O zoológico, ele só existe por puro entretenimento. Educação ambiental, o que é? É uma família ir com a criança e ver os animais sem que seja informado. Por exemplo, que o leão Salomão veio de maus tratos. As pessoas não sabem. Muita gente acha que ele foi comprado, né? Veio, recebeu de doação e ali vivia. Não, ele é um animal que veio de maus tratos. Então, tem que ser explicado isso para a população. E o zoológico, ele não cumpre esse papel, né? Ele só serve para os animais serem retirados do seu habitat, ficar por ali e ficar exposto para as pessoas virem jogar pipoca. Hoje colocam-se vidros e tudo mais. Mas você vê mão, você vê barulho das pessoas sem respeito aos animais que ali estão enjaulados. Qual que é o nosso entendimento? Dizer para vocês que nós vamos conseguir acabar com isso é um sonho. Mas, por enquanto, o que nós temos na mão? A transformação do zoológico para um CRAS. O que seria o CRAS? Um centro de reabilitação de animais silvestres. Então, o animal vem, né, um animal vem de maus tratos, resgatado porque ele sofreu algum acidente e tudo mais. Ele vem, ele é reabilitado e introduzido na natureza. E existem, claro, os animais que não vão conseguir voltar, por exemplo, para o meio ambiente. Não tem como ele voltar, né, para o seu habitat natural. Ou ele foi mutilado,
né? Ou ele veio com algum distúrbio e ele não tem mais como ser introduzido. Então, o CRAS, ele tem que existir para que esses animais sejam, né, mantidos e que eles aprendam esse modo de novo de vida de estar ali, né, dentro daquele recinto, para que ele não seja, que ele não morra sozinho depois, porque na natureza, porque ele não teve como ser reabilitado. Agora, Cassiana, porém, o CRAS, ele limita a visitação. Ele não vai ser mais aberto à visitação. As pessoas vão receber obrigatoriamente a educação ambiental. De que forma? Vai ser com visitas guiadas, pré-agendadas, mais espaçadas. E as pessoas que forem, tiverem interesse, elas vão saber por que aquele animal estará ali. Você entendeu a diferença? Então, assim, o que a gente tem na mão hoje é a transição do zoológico para o CRAS. Dizer que a gente vai conseguir fechar, acabar, liquidar, é um sonho um pouco, assim, difícil ainda. A gente está sonhando. Ana, quem se interessar por este assunto, a população em geral, como assinar, então, este documento, né? Dar a sua adesão ao abaixo-assinado? Onde é que está este papel? É online, é manual, enfim? Primeiramente, a gente começou a colher as assinaturas, escrito mesmo, um manual, né? A gente, em 2 dias, no Liberaveg, a gente conseguiu mais de 450 assinaturas para essa transição de zoológico para o CRAS. Agora, o ponto está ali na Rua Boa Morte 329, na loja da Luma. A gente colocou ali, porque ela também defende a mesma causa e está nos apoiando com isso. Nós vamos fazer uma petição online, porque tem muita gente pedindo para assinar, né? Que é mais fácil, é mais cômodo, então a gente vai criar também. Então, na nossa fanpage, no nosso Instagram, já está, né, as informações, né, do abaixo-assinado, de como ele vai ser encaminhado. É um apoio para que o zoológico passe da transição, né, desse modelo antiquado para um CRAS. Esse é o nosso objetivo. A gente fez até uma enquete hoje, Nani, para saber qual é, né, o que a população, se ela apoia, né, essa transição. E assim, já a gente está mais de 90%, já tinha quase 500 pessoas que votaram nessa enquete. Muito bem. Então, Cassiana, muito obrigada pelos esclarecimentos. A gente vai falar mais sobre este assunto. A página da ALPA na internet, né, no Facebook, todo mundo conhece também. Todas as informações na página, então, da ALPA. Muito obrigada, viu, Cassiana? Ótima tarde para você. Acho que caiu a linha, né, da Cassiana. A gente vai tentar fazer o contato agora com o Danielo Mazon. Ele é o veterinário que é responsável pelo zoológico municipal e vai dar os esclarecimentos sobre o que aconteceu com o leão Salomão, né, que faleceu, então, ontem devido a uma parada cardiorrespiratória. As imagens aí que foram feitas pela educadora há cerca aí de 2 meses, 1 mês e meio a 2 meses. E ontem, então, lamentavelmente, ele passou por um procedimento, uma espécie de cirurgia odontológica e acabou, então, falecendo devido a uma parada cardiorrespiratória. E a gente vai tentar, então, ouvir o Danielo. Bom, enquanto isso, vamos colocar o vídeo, então, Gustavo, do vereador Rafael Camargo. Ele falou sobre esse assunto na Câmara Municipal. Na segunda-feira, era um requerimento do vereador Jorge de Freitas, que questiona a prefeitura sobre as condições do zoológico, a possibilidade de ampliação dos espaços. E o vereador defendeu o fim dos zoológicos. Vamos ouvir, então, o posicionamento dele. Eu realmente fico preocupado, tanto que fiz um requerimento pedindo detalhadamente os gastos hoje dentro do zoológico municipal. Não é possível que em 2020 um pai de família ache bonito visitar um lugar com cárcere privado para um leão, para uma onça. Obviamente que os animais, a minha proposta seria, uma vez sabendo o gasto que o governo tem com funcionário, com alimentação, especificado por animal, se o objetivo é fazer com que a criança ou o ser humano tenha contato com o animal, esse animal não precisa necessariamente ser de verdade. Esse animal pode ser hoje com tecnologia de pele, grandes museus hoje, você tem contato, você consegue ter a literatura
Você consegue saber tudo sobre o animal sem que o tenha encarcerado dentro de um lugar que, ao meu ver, não é o ideal. Não foi o prefeito, acho que Mário Botion, que fez esse zoológico, mas eu acreditei que quando ele saiu do Jardim Mercedes e foi realmente para a área do Horto, eu acreditei que tivesse, no mínimo, um espaço digno para o animal, né? Então, eu fico pensando, então se talvez os santuários que hoje existem no Brasil tivesse um pouco mais de recurso do governo federal, porque a maioria deles vive de doação. É um absurdo ver que o governo federal ele não consegue contemplar grandes santuários que hoje são responsáveis por cuidar de uma diversidade de animal. E foi pensando nisso que eu fiz o requerimento, e eu vejo que o senhor aqui vê, né, se tem um projeto de expansão, até porque a gente sabe que grandes animais aqui são capturados, porque são atropelados. E ao invés da gente ficar custeando animal para diversão, a gente poderia ter uma estrutura melhor e maior, mais adequada até para o tratamento desses animais, que hoje é feito com excelência. Nós temos grandes profissionais lá, em nenhum momento questionando, mas me preocupa essa questão de encarcerar animal. E creio eu que vai ter uma legislação própria agora, viu, doutor Marcelo, sobre os animais. O código, teoricamente, doutor Valmir, né, o código penal não, mas o código dos direitos dos animais, porque hoje é uma coisa subjetiva. Você vê cachorro amarrado, cachorro, gato espancado, né, e outros animais torturados, isso é com frequência. Então, que a nossa cidade seja o símbolo de sustentabilidade, né, um símbolo ecológico, e a gente tem que ter um olhar diferenciado, a gente tem que ser pioneiro nas nossas decisões. Eu sou contrário ao zoológico, eu sei que muitas pessoas gostam, mas eu acredito que tem muito mais coisa para se fazer numa cidade do que visitar animal encarcerado do jeito que é hoje. Obrigado, presidente. Muito bem, 1h30, o depoimento, né, o discurso do vereador Rafael Camargo na segunda-feira, antes do Leão Salomão falecer, colocando aí em xeque, de uma forma geral, no mundo todo, a criação de zoológicos. Danilo, agora sim a gente conseguiu o contato com o veterinário responsável pelo espaço. É verdade, Nani. Vamos conversar então com o Dr. Daniel Mazon, ele que é veterinário do Zoológico de Limeira. Ele vai falar para a gente um pouquinho sobre o Salomão, o que aconteceu e sobre como o zoológico funciona de uma maneira geral também, Nani. Doutor Danielo, boa tarde. O Salomão, a prefeitura mandou uma nota para a gente que ele passou, na verdade, por um procedimento cirúrgico. Tomou uma anestesia geral, não resistiu devido à idade. É isso? Olha, boa tarde. Primeiramente, eu queria dizer que ele passou por um procedimento, né, que foi planejado. Ele começou a apresentar alguma sintomatologia que nos levou a isso. Foi feito um planejamento com uma equipe grande, são 9 veterinários que participavam do procedimento. A razão principal era um problema dentário que causava dor ao animal, né? A gente já estava tendo esses dados no comportamento diário dele, que é avaliado. Infelizmente, ele não resistiu. Ele teve uma parada cardiorrespiratória bem no final do procedimento. Quanto à idade, não necessariamente tem relação com o procedimento em si. Danielo, ele teve uma avaliação pré-anestésica, pré-cardiológica, enfim. Se ele aguentaria tomar essa anestesia devido à idade, enfim, tudo isso que a gente já falou? Olha, em animais silvestres desse porte, essa avaliação pré seria necessária uma anestesia. Então, é feito um procedimento pré-anestésico, né? E durante esse procedimento é feita toda a monitoração do estado do animal, para assim fazer o procedimento. Doutor, não sei se o senhor acompanha agora um discurso do vereador do Rafael Camargo sobre transformar zoológicos em centros de reabilitação de animais. O Zoológico de Limeira ele trabalha já um pouco nesse sentido, mas, por exemplo, seria uma transformação mesmo radical, somente para receber animais silvestres,
feridos, enfim, para serem reabilitados. Como que o senhor encara isso? O que o senhor acha desse movimento? Olha, eu, na realidade, encaro com a melhor possibilidade possível. Eu só acho que existem algumas questões técnicas que as pessoas precisam se aprofundar um pouco mais para entender exatamente qual atividade de cada zoológico, por exemplo, de CRAS, do próprio CETAS, que é um centro de triagem. Então, basicamente, o pessoal reclama de manter animal em cativeiro. Tanto num CRAS, quanto num zoológico, quanto num CETAS, o animal está em cativeiro. Eu acho que a principal é atendimento a animais, resgate de animais. Esse trabalho, mesmo não estando na obrigação de um zoológico, por determinação da política interna nossa, a gente já faz esse trabalho, tá? Então, a única questão maior aí é quanto à visitação. E a gente tem realmente uma visão e interesse em ter um CRAS, mas dentro do zoológico, do que a gente acha importante, para nós é fundamental a educação ambiental. Então, hoje, o zoológico já está fechado de segunda a sexta-feira para livre visitação. Então, a gente só recebe visita monitorada. E essa visita monitorada é importante por quê? Porque a partir disso que a gente vai conscientizar das funções de um zoológico ou de um próprio CRAS e por que esses animais estão lá e como eles chegaram até o zoológico. Então, a grande maioria das vezes, eles chegam atrás dos zoológicos, vítimas de maus tratos, de acidentes e de própria falta de ambiente para eles viverem. Então, a diferença é muito pouca. A gente agora, o único ponto ainda que a gente tem é a visitação aberta aos sábados e domingos, onde a gente vai instalar uma portaria interativa em que todos os visitantes vão ser capacitados antes de visitar o zoológico. A gente já faz esse trabalho aos sábados com o pessoal da educação ambiental e provavelmente, se tudo der certo, até o final do ano não vai existir mais visita sem capacitação. Então, sem entender o que esse animal está fazendo lá dentro, tá? Então, é basicamente isso. Um zoológico, um CRAS e um CETAS se diferenciam pela visitação ou a gente pode encarar pela qualidade da visitação. Então, uma visita monitorada com educação ambiental, no meu modo de ver, é a melhor alternativa. Tá certo, então, agradecendo já a entrevista do doutor Danielo Mazon, veterinário do Zoológico de Limeira. Boa tarde e obrigado, doutor. Boa tarde, eu que agradeço a oportunidade. O Doni Martins manda mensagem pelo nosso Facebook: tem que acabar com os zoológicos, deixar os animais confinados no lugar deles, que é a natureza. Graças a Deus, segundo ele aqui, o circo já não pode mais ter animais. 1h36, agora um informe publicitário da Prefeitura de Limeira. Em nossa cidade, o trabalho não para. Por onde se anda em Limeira, é possível ver as melhorias que o investimento do seu IPTU proporcionam. Iniciativas da atual administração estão em todas as áreas: academias ao ar livre, revitalização de áreas verdes, construção de quadras cobertas, reformas e ampliações em unidades básicas e também a construção da unidade básica de saúde do residencial Rubi. Pronto atendimento 24 horas do Parque Abílio Pedro beneficia cerca de 60 mil pessoas daquela região. Grandes reformas na UBS, pronto atendimento do Jardim Aeroporto e também na unidade do Graminha. Impostos bem aplicados, resultados percebidos. Prefeitura de Limeira unindo forças por uma cidade melhor. Vamos ao intervalo comercial e você não sai daí porque na volta tem mais Educadora Meio-Dia. Você está conectado em todas as plataformas. Educadora Meio-Dia. Educadora. Atenção!
Se você se envolveu no acidente de trânsito e se machucou, você tem direito a receber o seguro DPVAT. A vítima pode até ser menor de idade e não precisa ser habilitada. Pode estar certa ou errada, que mesmo assim recebe a indenização. O seguro DPVAT indeniza a todas as vítimas de acidentes automobilísticos. O seguro DPVAT paga até R$ 13.500 que você recebe em um mês. Vá até a Esperança Seguro DPVAT e informe-se. Avenida Antônio Ometo 836, Vila Cláudia, 50 metros abaixo da Santa Casa. Só a Esperança DPVAT paga mais. Circuito Brahma Sertanejo apresenta Rodeio de Limeira 2019. De 12 a 21 de setembro no Espaço Rodeio. Dia 12, Zé Neto e Cristiano. O frio na barriga, a saudade esquentou. O amor que tinha, a distância zerou. Dia 13, Bruno e Marrone. Se beijando e o mundo caindo. Um inconformado e dois. Dia 14, Denis DJ. Deixa de ser peão de ontem. Dia 20, Jorge e Mateus. Eu vou trocar meu celular no Nokia tijolão. E no dia 21, Gustavo vai te esquecer. rodeio profissional em touros e cavalos todas as noites. Garanta seu ingresso antecipado. Totalacesso.com.br. Informações 3441-6688. Rodeio de Limeira 2019. De 12 a 21 de setembro. Realização ES Agência de Eventos. Organização Estrela Som. Promoção exclusiva Educadora, emissora oficial do Rodeio de Limeira. Antes de chegar até a sua casa, a água que você consome percorre um longo caminho, que passa pela captação do rio, a estação de tratamento e a rede de distribuição da BRK Ambiental. Você tem dúvida sobre sua conta de água? A BRK explica. A cobrança da conta de água e esgoto é feita por meio de faixas de consumo. Mas você sabe exatamente como isso funciona? Acesse o site brkexplica.com.br e saiba mais. Receita de vó é tudo de bom, não é? Aquele sabor incomparável que aquece o coração e transborda felicidade. Agora, melhor que isso, são as ofertas do agosto da Liberdade Avan. Assadeira retangular Lomita 3,2 litros de R$ 49,90 por apenas R$ 19,99. Isso mesmo, só R$ 19,99. Jogo de copos Ópera com 8 peças, só R$ 24,99. Ofertas válidas até segunda ou enquanto durarem os estoques. Nesta semana inaugura a loja Van de número 130 em Campo Mourão, Paraná. Hashtag vem nessa onda. Educadora, muito mais que rádio. Chegou a hora. Ninguém quer ficar de fora. Aniversário Savenhago. O maior de todos os tempos. São milhares de ofertas para garantir os menores preços do ano. E R$600 mil em prêmios no total. Ovos grandes brancos Mantiqueira com 30 unidades, R$ 9,90. Manga Tome, o quilo, R$ 3,48. Beterraba, o quilo, R$ 1,78. Tangerina Murcote, o quilo, R$ 2,38. Cenoura, o quilo, R$ 2,28. Pagando com o cartão Savenhago, R$ 1,98. Parcele em até 3 vezes no cartão Savenhago. Aniversário Savenhago, grandes ofertas e muitos prêmios. Quer mais de R$600 de desconto na sua Smart TV nova? Na Casas Bahia, você compra com as menores parcelas e sem juros. Aproveite para comprar sua Smart TV nova agora. Na Casas Bahia, tem Smart TV 55 LG 4K em 14 vezes de apenas R$199 mensais no cartão Casas Bahia. É isso mesmo, só 14 de R$199 mensais. E sabe o que é melhor? É sem juros. Quer pagar como? Vem pra Casas Bahia e garanta logo a sua Smart TV nova aqui. Muito mais que rádio. Educadora. Educadora. Os temas locais em pauta. Educadora meio-dia.
Estamos de volta com o Educadora Meio-Dia desta quarta-feira. E agora um recado importante da Roque Imóveis para você. Agora você não precisa mais de fiador para alugar o seu imóvel. Só na Roque Imóveis você tem a facilidade de alugar somente com o seu cartão de crédito. A análise é feita em 15 minutinhos, é muito mais prático e simples. Tudo isso você encontra com exclusividade somente na Roque. Roque Imóveis e Credipago, a parceria que chegou a Limeira, trazendo muita inovação. Acesse roqueimóveis.com.br e alugue um imóvel em Limeira sem fiador e com mais facilidade. 1h43, o assunto agora é saúde pública. A gente vai falar de sarampo, um tema que a educadora já tem tratado também nas últimas semanas, inclusive foi até manchete da Gazeta de Limeira de hoje, sobre esses casos suspeitos, e a gente conversa com o secretário de saúde, Danilo. É verdade, Nani, o doutor Vitor Santos, que é o secretário municipal de saúde, ele vai falar para a gente um pouquinho sobre esses casos, são 11 casos suspeitos na cidade. Doutor, o senhor chegou a falar já com a educadora, na verdade a prefeitura falou com a educadora que Limeira estava abaixo da meta de vacinação referente ao sarampo. Com essas suspeitas e casos na região, a gente entra em estado de alerta, a situação é grave em Limeira. Boa tarde. Boa tarde, Danilo, boa tarde, Nani, boa tarde aos ouvintes da educadora. A questão do sarampo é consequência de uma circunstância que a gente vem alertando já há algum tempo, que é a falta de interesse, muitas vezes, das pessoas de buscarem a disposição das vacinas, especialmente para as crianças, né? O sarampo é uma enfermidade que já estava erradicada do Brasil. O Brasil já tinha um selo de país sem sarampo da Organização Mundial de Saúde, mas talvez por isso, pelo fato de que a doença ela já não estava mais entre nós, foi havendo uma diminuição do interesse das pessoas em vacinarem as suas crianças, né? E agora, com essa entrada do vírus, especialmente a partir lá da região norte, pela imigração de pessoas de países que fazem fronteira, isso acabou fazendo com que o vírus voltasse a circular e ele coloca em risco principalmente aquelas pessoas que não foram vacinadas ou aquelas que não se vacinaram de forma adequada, tomando as 2 doses. Nós já estávamos com uma expectativa de que esse problema pudesse chegar a Limeira, tomamos algumas providências e, como de fato agora aconteceu, nós temos agora, hoje, até ontem, eram 11 casos, nós já estamos com 14 casos suspeitos. Desses 14 casos, 7 são menores de 1 ano, e isso se justifica porque a vacinação preconizada pelo Ministério da Saúde é feita a partir dos primeiros 12 meses, né? A primeira dose com 12 meses, a segunda dose com 15 meses. Então, aquelas crianças abaixo de 1 ano, pelo protocolo do Ministério da Saúde, não eram vacinadas. Nós temos 2 casos de 1 ano que não foram vacinados, um caso de 5 anos, uma de 17 anos, que não fez o reforço, 2 de 19 e uma de 30, todas essas que não se vacinaram adequadamente, né? A situação ela faz com que a Prefeitura e a Secretaria de Saúde fiquem em alerta, tomando as medidas que são preconizadas pelo Ministério da Saúde e ressaltando a importância de que as pessoas procurem, especialmente aquelas que não vacinaram as suas crianças ou não tomaram a segunda dose, procurem os postos de vacinação, levando a carteirinha de vacinação para que a vacinadora possa avaliar se a vacina está adequada ou não e fazer o reforço quando é necessário. Doutor Vitor, só 2 questões. Primeiro, quando esses casos foram informados à prefeitura, essas suspeitas? Segundo, tem vacina, não falta vacina contra sarampo na cidade? Isso. Primeiro é o seguinte, a notificação do sarampo, a sarampo é uma doença de notificação compulsória. Ou seja, quando um médico ele identifica um paciente em que dentro do diagnóstico diferencial, que é a possibilidade de determinada doença, estão sinais e sintomas que poderiam justificar o sarampo, ele é obrigado a fazer a notificação compulsória para que a gente possa depois colher o material sanguíneo e poder confirmar a presença do vírus.
Mas, independente disso, as medidas elas são tomadas a partir do momento que tem uma suspeita forte de que aquela enfermidade é o sarampo. Nós começamos a ter as informações a partir de ontem, começaram a surgir as primeiras notificações, anteontem, aliás, começaram a surgir as primeiras notificações. Algumas dessas notificações, elas não se caracterizavam de uma forma evidente que podia ser sarampo, porque são sintomas e sinais que podem aparecer em outras doenças. E aí, a partir do momento que esses números foram surgindo, nós fomos tomando as medidas normais para enfrentar essa enfermidade. Nós tivemos até o ano passado, nesses últimos 5 anos, pelo histórico, uma diminuição progressiva da busca das pessoas por vacinar, especialmente seus filhos. O ano passado, quando nós chegamos na Secretaria, vendo esse levantamento, fizemos um esforço grande com as vacinações nos fins de semana, no sábado, vacinamos as crianças na escola, nas creches, porque à medida em que os pais diminuíram essa busca, é da nossa responsabilidade, no meu entendimento, e esse assunto foi discutido com o prefeito Mário Botion, ir em busca dessas crianças nas escolas e nas creches. Com isso, conseguimos aumentar bastante o índice de vacinação. Ainda não chegamos ao desejável, que é 95% da população de risco, mas já passamos de 82% dessa vacinação. O último mês chegamos a vacinar 95% do público que a gente esperava para aquele mês, e ainda estamos no meio do ano e esperamos até o final do ano fechar o ciclo de vacinação com o percentual preconizado, que é os 95%. Claro que essa presença do vírus em nosso meio e a suspeita da enfermidade, isso vai levar, a gente espera, a que os pais procurem os postos para fazer a vacinação dos seus filhos. Tá certo, então a gente conversou com o secretário municipal de saúde, o doutor Vitor Santos. Obrigado, doutor, por atender a educadora. Boa tarde. É só afirmar que não tem dificuldade na vacinação e as pessoas podem procurar os postos para vacinar suas crianças, ok? Tá ok, doutor. Mais uma vez, Danilo, obrigado. Um abraço, Dani, à disposição quando precisar. Ok, obrigado. Boa tarde, doutor. Tchau, boa tarde. 1h50. Vamos então ao Limeira em 1 minuto. Informação com credibilidade. Educadora, muito mais que rádio. Na Educadora, Limeira em 1 minuto. Educadora. Notícia. Estão disponíveis no site do COTIL a declaração e orientação para estudantes interessados em participar do Exame de Seleção 2020 do Colégio Técnico de Limeira, o COTIL. Para ter direito a pagar 50% do valor da inscrição, o equivalente a R$ 42,50, é necessário estar matriculado no 9º ano do ensino fundamental, ensino médio, curso pré-vestibular ou curso superior. A remuneração mensal deve ser inferior a 2 salários mínimos, ou em caso de desemprego, o candidato maior de 18 anos ou o seu responsável devem ter trabalhado em algum momento dos últimos 12 meses. O prazo para pedido de redução na taxa de inscrição termina no dia 30 de agosto. Já o período de inscrições para o exame de seleção será de 5 de setembro a 10 de novembro. A taxa custa R$ 85. Além do ensino médio, o COTIL oferece cursos técnicos em edificações, enfermagem, geodésia e cartografia, informática, mecânica e qualidade. Ouça e veja a programação da Educadora no rádio, na internet, no celular e nas redes sociais. Inscreva-se no canal da Educadora no YouTube. Curta a página da Educadora no Facebook. Baixe o aplicativo da Educadora, é de graça, é o do ícone vermelho. A Educadora é a rádio que virou TV.
Tayla Ramos para o Departamento de Jornalismo. Educadora Notícia. Você está conectado em todas as plataformas. Educadora Meio-Dia. Circuito Brahma Sertanejo apresenta Rodeio de Limeira 2019. De 12 a 21 de setembro no Espaço Rodeio. Dia 12, Zé Neto e Cristiano. O frio na barriga, a saudade esquentou. O amor que tinha, a distância zerou. Dia 13, Bruno e Marrone. Gente se beijando e o mundo caindo. Conformado em dois. Dia 14, Denis DJ. E Edson e Hudson. Deixa de ser peão de ontem. Dia 20, Jorge e Mateus. Eu vou trocar meu celular no Nokia tijolão. E no dia 21, Gustavo te esquecer. Rodeio profissional em touros e cavalos todas as noites. Garanta seu ingresso antecipado. Totalacesso.com.br. Informações 3441-6688. Rodeio de Limeira 2019. De 12 a 21 de setembro. Realização ES Agência de Eventos. Organização Estrela Som. Promoção exclusiva. Educadora, emissora oficial do Rodeio de Limeira. Educadora. Antes de chegar até a sua casa, a água que você consome percorre um longo caminho, que passa pela captação do rio, a estação de tratamento e a rede de distribuição da BRK Ambiental. Você tem dúvida sobre sua conta de água? A BRK explica. A cobrança da conta de água e esgoto é feita por meio de faixas de consumo. Mas você sabe exatamente como isso funciona? Acesse o site brkexplica.com.br e saiba mais. Na internet, nas redes sociais, em todas as plataformas. Educadora. Muito mais que rádio. Uma cidade pequena é o meu lugar, cheia de campos, mas com encantos no ar. A escrita pode mudar a história de alunos como a Isadora, de Santa Margarida do Sul. Professor, participe da Olimpíada de Língua Portuguesa e impulsione a leitura e a escrita na sua escola. Envio de textos até 19 de agosto em escrevendofuturo.org.br. Central de Atendimento 0800 771 9310. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Café Kill é o mais gostoso, mais encorpado. Kill, o café de Limeira. Educadora, muito mais que rádio. Alô pessoal, aqui é o Geraldo Luiz, apresentador. Você já conhece o plano de assistência funeral Bom Pastor? A Bom Pastor está há 40 anos prestando serviços funerários com planos de assistência funeral regulamentados por lei federal. Uma estrutura completa, profissionalismo, solidez e experiência. No momento da perda de um ente querido, você pode contar com o Grupo Bom Pastor. Ligue 0800 177 227. Grupo Bom Pastor. Servir, amparar e tranquilizar. Festival Nacional de Teatro, de 15 a 25 de agosto, no Teatro Vitória e outros espaços. São 15 espetáculos de diversos gêneros: drama, comédia, espetáculos de rua e infantis. Companhias de teatro de Limeira e de todo o país. Confira a programação completa no site limeira.sp.gov.br/Festival de Teatro. A entrada é franca. Prefeitura de Limeira, unindo forças por uma cidade melhor. Educadora. Educadora. 80 anos. Vem pra biometria, vem, não pode faltar ninguém.
Atenção, eleitores de Limeira. O cadastramento biométrico é obrigatório neste município. Evite o cancelamento de seu título de eleitor. Agende seu horário pelo site www.tre-sp.jus.br ou compareça à Central de Biometria no Shopping Nações, de segunda a sexta, das 9 às 18 horas. Não pode faltar ninguém. Quer mais de R$300 de desconto no seu smartphone novo? Traga seu celular usado e ganhe ainda mais desconto na Casas Bahia. Aproveite para comprar o seu smartphone novo agora. Na Casas Bahia tem Motorola One Vision com 128 GB de memória por apenas R$ 69,90 mensais no plano TIM Controle. É isso mesmo, um smartphone Motorola por apenas R$ 69,90 mensais. Quer pagar como? Vem para Casas Bahia e garanta logo o seu smartphone novo aqui. Os temas locais em pauta. Educadora Meio-Dia. Isso aí, pessoal. Finalzinho de Educadora Meio-Dia. E a gente fala agora de um evento super importante que vai acontecer hoje à noite na Igreja Presbiteriana de Limeira, na rua Humaitá. Para comemorar os 160 anos da Presbiteriana no Brasil. Ontem à tarde eu recebi aqui na Educadora o pastor Newton Tomazini, que trouxe mais informações sobre este evento que é aberto ao público. Vamos conferir. Estamos aqui no estúdio da Educadora com o pastor Newton Tomazini, da Igreja Presbiteriana de Limeira, que vai falar sobre um importante evento que acontece nesta quarta-feira aqui na cidade, um culto de aniversário pelos 160 anos da Igreja Presbiteriana no Brasil. Pastor Newton, conta um pouco a história desta importante data. Obrigado por essa oportunidade de poder estar falando aqui na Rádio Educadora. E para nós, a Igreja Presbiteriana é um marco, né? Nós vamos comemorar 160 anos nesta quarta-feira, onde vamos ter ali ministrando a palavra o reverendo Hernandes Dias Lopes e também o coral da igreja, onde vai estar entoando alguns hinos ali na igreja. O reverendo Hernandes é uma referência? Sim, o reverendo Hernandes é um dos principais conferencistas da nossa igreja, um conferencista internacional, tem um programa de televisão da igreja, ele que apresenta, e vai estar aqui conosco, abrilhantando essa noite de festa ao nosso Deus. Bom, pastor Newton, a gente fala tanto da situação hoje do Brasil, né, esse clima pesado que está no país, e a gente também fala muito sobre o poder da religião, o poder da fé, e a Igreja Presbiteriana passa isso a todos os religiosos que participam. Aqui em Limeira é um trabalho muito importante e também aí em todas as cidades do Brasil, né? Sim, com certeza, porque esse é um dos lemas, né, da Reforma Protestante, que a gente não trabalha só a liturgia, mas a vida. Ser cristão é um estilo de vida e tem que influenciar com a sua ética, com a sua postura na sociedade. Isso tem que fazer diferença. Quer dizer, todos esses problemas políticos, né, os problemas econômicos também que assolam os brasileiros, se a gente não tiver este apoio da religião, aí fica difícil um pouco continuar, né? Exatamente. A Igreja Presbiteriana tem até um lema: o Brasil tem jeito, Jesus. Bom, então, para a gente dar o serviço, o evento amanhã, né, na verdade nesta quarta-feira, às 19h30, qual o endereço? Na rua Humaitá, 370, ali no centro acima. E a apresentação do coral, reforçando, né? Sim, o coral da Igreja Presbiteriana, com 70 vozes, e é muito bonito, e vai ser um momento muito especial ali, e nós convidamos vocês para estar com a gente nessa noite. A Educadora vai estar presente também, trazendo todos os detalhes desta importante comemoração, porque não deixa de ser uma comemoração, né? Vai ser um culto, né, religioso, mas, claro, comemorando os 160 anos da Presbiteriana no Brasil. Sim, essa influência da Igreja Presbiteriana aqui no Brasil, né? E tem essa data, porque no dia 12 de agosto, tanto que foi no dia 12 de agosto, chega o primeiro missionário aqui no Brasil, é o Asbel Green Simonton,
e por isso a igreja comemora a data de aniversário, o dia que chegou o primeiro missionário presbiteriano aqui no Brasil. Muito obrigada, pastor Newton Tomazini e Nani Camargo, para a Rádio Educadora. Muito obrigada, pastor Newton Tomazini. Ana Paula Rosa e o Wesley estarão nesta celebração hoje à noite, então, a partir das 7h30 da noite, na rua Humaitá, a sede da Igreja Presbiteriana de Limeira, uma das sedes. Uma né? das sedes, né? Um importante evento, então, comemorando 160 anos da Presbiteriana no Brasil. Bom, vamos embora, Danilo almoçar. Danilo está aqui desde cedo. Danilo vai pagar o almoço pra gente hoje. Até amanhã, Danilo. Tchau, gente. Boa tarde. E você fica, claro, com o grande Edmundo Silva e toda a programação da Educadora. Tchau, gente.